Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicast RN. A Musicast que a gente vai falar de toda a cadeira cultural. A gente já falou com músicos, com produtores, com a parte técnica. E está sendo um prazer poder proporcionar essa conversa, né, esse mergulho sobre a produção cultural como um todo. E hoje a gente já agradecendo de antemão ao Governo do Estado, aos patrocinadores do nosso programa Nacional Veículos e a Freeway, que proporciona a gente tocar esse projeto tão interessante, tão legal. E hoje, muito interessante a gente ter o Amaury Júnior conosco aqui, para a gente falar muito sobre produção cultural, né? E, Amaury, prazer para a gente estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu. Que honra estar aqui, dividindo, né, histórias, conhecimentos, enfim. E é isso, a gente está falando muito com os convidados, assim, que é importante a gente entender o todo, né? Quando a gente tem um artista que a gente ama, que a gente adora, que a gente vai no show, a primeira impressão que fica é só aquela, né? Mas tem tanta gente ao redor, são tantos agentes formadores daquela possibilidade, né? E antes de falar um pouco sobre os vários projetos, principalmente o 666, que é uma coisa que eu quero muito, que a gente fale muito sobre isso, mas vamos falar do Amaury primeiro para entender essa coisa, onde a música, onde a cultura entra na tua vida, para você despertar para isso e qual o momento de virada, assim, para dizer, poxa, isso que me motiva, isso que me emociona. Que me move, é. Pois é, a arte e a cultura sempre esteve na minha vida, né? Eu sempre fui muito apaixonado por teatro, por cinema, pela música, pela literatura, né? E ela sempre esteve presente, né? Isso, obviamente, a base é dentro de casa, né? Então, eu devo isso à minha mãe, uma mulher que sempre me proporcionou, a mim e aos meus irmãos, esse contato, essa vivência, né? Quando ela não podia, porque estava trabalhando, era com a escola, ela já entendia que, como pedagoga que ela sabia que o único caminho era a educação e a cultura, porque a cultura é toda e qualquer manifestação de um povo, né? São as suas tradições, né? São os seus costumes e tal. E a educação está ligada à cultura, não é nem a cultura a educação, a educação faz parte da cultura, do humano, né? Da nossa relação. Então, foi com minha mãe que eu descobri os grandes cantores, Chico Buarque, Caetano Veloso, Bethânia, Paulo Diniz, que é meu cantor preferido, né, pernambucano, que eu sou pernambucano, né, Alceu, enfim, tantos artistas, né, Maísa Matarazzo, que eu sou muito apaixonado, os grandes cantores internacionais, Charles Aznavour, Liza Minnelli, enfim, Piaf e tantas. Me apaixonei também por Maria Callas, enfim. Tudo isso, a base foi minha mãe, né? Ouvindo em casa, né? Também é uma mulher muito refinada, mas também com gosto também por algumas coisas populares e tal. E o mundo vai também nos mostrando, nos ensinando, né? Eu sou o filho mais novo, aí meu irmão já trazia coisas, né? A bagagem dos irmãos trazendo já também. trazia, né? Minha irmã já é um pouco mais próxima da minha idade, então a gente tinha gostos parecidos, né? Mas aí meu irmão já trouxe mais o arte popular, já trouxe mais o samba, o pagode, tá? E aí, que eu também gosto bastante. E quando a gente veio morar em Natal, aí já vai ficando adolescente, vai olhando outros aspectos, né? O forró, enfim, vai crescendo. Mas realmente a música, ela alimenta a alma, né? Não é o Mada, né? Como o Mada diz, né? E, de fato, né, você sempre lembra, eu sempre digo isso, a gente lembra de duas coisas, da música, de um momento que você viveu muito forte, e o cheiro, né, e aromas, né. Essa sensação de a gente escuta, às vezes, uma música em determinada situação, remete, né? Você parece que fecha os olhos e volta para aquela situação que você ouviu pela primeira vez, ou aquele contexto que estava inserido, né? Essa importância da música na vida da gente, assim. Por exemplo, eu tenho músicas que me marcam muito, que marcam assim minha vida. Ai, meu Deus, enfim. No meu ABC mesmo. Ai, Jesus. Um cantor que era brasileiro, cantava muito. Feeling. Feelings. Eu acho que é o... Maurice Albert. Maurício Alberto. Assistindo até aquele documentário sobre
Paulo Massadas e Sullivan, né, no Google Play, mostra muito isso. Muitos artistas, Fábio Júnior, né, e eles também tinham esses pseudônimos, né, mas porque a indústria pedia naquele momento que eles fizessem isso, né, para se passar por cantores internacionais, porque fazia mais sucesso, o mercado pedia, né? Mas, enfim, eu lembro muito de Feelings, né? Foi a minha música do ABC, entrando com minha mãe, então... e até hoje, então, tocar essa música, eu volto lá para aquele momento e tal. E tantas outras músicas, né? De viagens, de coisas que marcam o nascimento de um filho, enfim... Eu tenho 3 filhos, né? Então eu lembro música de cada um, né? Não, é engraçado essa situação que a gente tem, esse amor pela arte de uma forma geral, né? Sim. E a vida adulta, ela Sim. acontece. Sim, sim. E a gente, dentro dessas nossas conversas com os convidados aqui do Musicast, a possibilidade de trabalhar com uma paixão. Sim. Né? E aí eu queria saber de você, quando foi esse momento quando é que o produtor cultural, a pessoa que, né? quer pegar ali né, a mão na massa, se apresenta na tua vida, quando chega esse momento? Olha, eu sempre digo assim, o que tem que acontecer tem muita força, né? Então você não adianta, né? O rio só vai correr para o mar. Então, assim, às vezes você quer, né, se afastar. Foi muito assim, eu comecei ali... eu sou um bicho de teatro, né? Apesar de produzir muito música, sim, a música essencialmente representa muito da minha produção, né? Mas o o teatro teatro é a base. E mesmo a música, eu faço festivais, alguns festivais até fora, mas essencialmente a minha produção, o meu trabalho de produção, 90% dele é dentro do teatro. A minha casa é o teatro, né? Eu sou um operário mesmo do teatro. Até comecei como ator, mas é aquela velha história. A gente tem que caminhar para onde puxa, né? Para aquilo que... cada um é para o que nasce, né? Então, a minha vida não era para estar em cima do palco, e sim nos bastidores, né? Nesse trabalho de produção, de fomentar, de planejar, de pré, de pós, de durante, né? Esse trabalho de fazer a coisa acontecer. Que é engraçado também que assim a percepção de público é uma coisa que limita muito. Então, quando a gente começa a botar esses agentes que fazem parte dessa equação e se pensa na produção, Sim. para o artista conseguir entregar a performance esperada pelo público, tem toda uma cadeia, né? Tem toda a situação e sem produtor. Isso é fundamental. Para você colocar um projeto como esse no ar, existem vários profissionais, né, envolvidos para isso aí. Então, eu entendi muito cedo isso, que se todo mundo quiser estar em cima do palco, quem é que vai estar nos bastidores? Quem é que vai ser plateia? Então, eu nunca tive essa vaidade de querer estar. Sempre que eu estive na frente, né, das câmeras ou do palco, é porque eu precisei, eu fui posto ali. Mas nunca foi um desejo meu. Até quando eu decidi fazer jornalismo, né, que é a minha formação acadêmica, minha mãe sonhava que eu ia ser William Bonner. Nunca foi o meu desejo, né? Isso. Obviamente, a gente gosta de ver o resultado, eu acredito que eu até falo bem, enfim, tenho isso, é um dom, mas não é isso. Então, acho que também é importante isso. Quando você não força muito, as coisas acontecem naturalmente, né? Então, o teatro vem ali, a Amaury ator, enxergou que não era isso, né? Claro, mestres também disseram para mim, como o Dimas Carlos, ele disse, não, Amaury, você não nasceu para ser ator. Claro que tem uns que dizem com mais leveza e outros com mais dureza, né? E eu agradeço a todos os meus mestres, todos. Lenilson Queiroga, Dimas Carlos, e, enfim, tantos e tantos. Ana Francisca, Mercedes, Rosa Castro, enfim. E aí ele disse, não, Mauri, você nasceu para ser produtor, tá na cara. Você gosta de executar, você gosta de ver a coisa acontecer, de botar a mão na massa, de parar. E aí eu levei aquilo e disse, é verdade, eu vou... E aí comecei a estudar, fazer cursos no Senac, enfim. E aí busco o jornalismo, que era o mais próximo, né, da produção cultural, porque não existia curso de produção cultural. Inclusive, eu sou pós-graduado da primeira e única turma da universidade, da UNP, em produção cultural.
enfim, os cursos do Sistema S, da Agência Cultural, Sebrae, SES, enfim. E começo a enveredar nisso aí. A prática é que nos forma também, né? Então, eu olhava os produtores do mercado de Natal e eu via os que eu queria ser e os que eu não queria ser, né? É importante quando saber o que se quer, é saber o que não Que se não quer. quer. Pronto, você disse a frase que eu ia dizer, que eu norteio a minha vida. Muito mais, eu me preocupo muito mais para saber aquilo que eu não quero ser do que daquilo que eu quero ser. Porque aí eu vou encontrar o caminho naturalmente. Aquele caminho que já está traçado, né? Já está destinado. Né? Então eu começo a olhar, né? Como eu disse, o teatro, a arte cênica sempre foi muito forte, né? Eu começo a ir a muitos espetáculos, olhar. Mas eu só descobri mesmo que eu seria produtor, que, apesar da base muito forte da cultura, da arte da cultura dentro de mim, mas o show business, né, o entretenimento forte de mercado no show de Sandy Júnior. Né, uma história que eu já contei algumas vezes, aí eu vou contar rapidamente, porque ela é bem longa, para tentar resumir aqui. E aí, em 2002, eu estava no Centro de Convenções, no teatro, no auditório, assistindo Cinderela, a história que sua mãe não contou, de Geiso Wallace, um comediante pernambucano sempre. Eu estou aqui há 28 anos, né, em Natal. Natal me abraçou. Eu sou potiguar, eu nem me considero mais pernambucano, né, recifense, eu sou potiguar. E aí, assistindo o espetáculo, terminou e eu não tinha como voltar para casa, né, porque eu era uma criança, eu era um adolescente, eu tinha 12 para 13 anos. E aí eu fui de ônibus, ali, eu morava em Lagoa Nova, cheguei lá, desci no Praia Shopping, saí andando, fui até o teatro, né, o Centro de Convenções, assisti o espetáculo. Eu conhecia Ronaldo, que era o produtor, Ronaldo Negromonte, pernambucano também. E aí eu assisti o espetáculo, quando fui, eu disse, Ronaldo, eu não tenho como voltar, tu me dá uma carona? Aí ele disse, claro. Inclusive, a cunhada dele, casada com a irmã dele, era minha professora de matemática. Os caminhos se encontrando. Tudo ali, né? E aí, eles, claro, mas só que eu tenho que levar antes o pessoal para jantar no Bar de Palese, mas, minto, no Farol Bar. E aí depois a gente deixa você lá perto da sua casa, na Salgado Filho. Eu disse, beleza, tá ótimo. Enfim, aí, quando eu cheguei eu levei uma surra homérica, né, da minha mãe, né, obviamente. Mas um bom preço a ser pago pelo que viria depois. Um preço muito bem pago. Aí eu escutei uma conversa dele com uma produtora de Recife, Paula Polo, eu vou dando os nomes, Paula Polo em Recife, que precisava de uma equipe para a produção do show, da turnê As Quatro Estações, no outro dia, no Machadinho. Ainda existia o Machadinho, né? Na verdade, o Machadão, né? A concentração seria no Machadinho, mas o show no Machadão. 40, 50 mil pessoas e tal. E eu só escutando. Aí ele dizendo, não, mulher, não dá, não. Eu tô tão ocupado, cheio de coisa, amanhã eu tenho que panfletar, não sei o que ele dizendo, né? Que não tinha. Aí ela insistindo, não. Aí ele disse, você tá onde? Tá no Pirâmide, é? Tá, eu vou ver quem eu consigo aqui. E aí, vejo aí. Ele desliga. Aí eu disse, quem era essa pessoa? Aí ele disse, Paula Polo. Olhe, 12 anos, viu? O perigo da criança, né? E aí eu escutei toda essa história. No outro dia de manhã, de 8 horas da manhã, liguei para o Pirâmide Palace Hotel. Aí disse, gostaria de falar, fiz uma voz, né? Gostaria de falar com a senhora Paula Polo. Aí o homem disse, o atendente disse, não sei quem é não, essa pessoa, tem essa pessoa hospedada aqui não. Aí ele disse, não, eu disse, ela está na produção de Sandy Júnior, aí da equipe. Aí ele disse, é uma senhora morena, com os cabelos... É essa mesmo. Ah, já sei quem é. Não, é porque o nome dela não é Maria de Fátima, mas eu vou passar aqui. Passou a ligação, e era ela de fato. E aí eu impostei a voz, falei, eu disse, sei que a senhora... Estou sabendo que a senhora está precisando. Ronaldo me disse que a senhora está precisando. Olha, já meu amigo Ronaldo. Doido para apanhar de novo, né? Aí, meu amigo Ronaldo me disse que você estava precisando de umas pessoas para trabalhar no show de Sandy Júnior. Eu queria saber como é isso, assim, bem entrão, bem metido. Uma característica peculiar minha. E aí ela disse, é verdade, eu preciso de gente assim, assim, assado, para tal hora aqui no hotel, porque a gente tem que estar cedo no Machadão e o show, parará. E eu fui.
Levei minha irmã, irmão, cunhado, gente do colégio, vizinho, gato, cachorro e papagaio. Levei todo mundo. Quando eu chego lá, Ronaldo não tinha ido, mas ele chegou a mandar algumas pessoas para lá. Só que eu já cheguei primeiro, já fui. Quando eu entro ela manda me chamar. Quando eu entro, ela olha dos pés à cabeça. Não acredita, porque estava vendo um menino de 13 anos de idade para trabalhar num show daquela magnitude e com uma marca muito importante, que era a Nestlé, era a patrocinadora oficial da turnê. E ela simplesmente disse assim, ou eu vou ter o maior problema da minha vida, inclusive vou sair presa daqui, né, ela dizendo, ou a gente vai trabalhar para sempre. E até hoje nós somos amigos, parceiros, né, de longas datas. E fizemos um show belíssimo. E aí, já pulando para lá, tem muita história, mas aí pulando já, e fomos todos. E eu lembro muito disso. Essa cena é impressionante. Olha assim, não cheguei nem perto de Sandy Júnior, mas o mais próximo que eu cheguei, assim, a uns 200 metros, assim, eu enxerguei eles passando na passarela, né, indo do camarim para o palco. E ali, naquela atmosfera do backstage, né, aquela estrutura, aqueles carregador técnicos, cases, aquilo ali, estamos falando aí de mais de 22, vou completar 22 anos de carreira, né? 22 anos atrás eu sabia que aquele universo, aquela magia da produção, do show business era o que me motivava. Aquilo gerou uma emoção dentro de mim de uma forma tão profunda que eu disse, é isso que eu quero. Eu não quero estar ali em cima do palco, eu quero estar aqui onde eu estou. Ou seja, ter acessado aquele momento segredo, aquele universo. Onde o público não tem o alcance. E eu, uma criança, não tinha a menor dimensão. Conseguiu conectar os pontos ali e entender, opa. Mas aí você tem algumas memórias. Por exemplo, a minha tia, Ana, irmã do meu pai, tia Ana Lúcia, que hoje trabalha para mim, que cuida do meu escritório em Recife, faço muita produção em Recife também, e aí as coisas vão... o mundo vai girando, né? E hoje ela era uma produtora ela era uma produtora, né? Assistente de produção e produtora executiva, né, de shows, trabalhava com Pinga. Pinga, não sei se você já ouviu falar, foi um grande, né, morreu recentemente, era um grande empresário de shows, foi um dos maiores do Brasil e era o maior do Nordeste, né? Pernambuco, na verdade ele era de Aracaju, mas ficou sediado em Recife, né? Fez mais de 200 shows com Roberto Carlos, enfim, com todos os artistas, shows internacionais, enfim. Era uma sumidade, era um monstro da produção, né, dos grandes shows. E ela trabalhou muito com ele, e aí eu lembro disso, flashes. Eu pequenininho, ela me levava, porque meu pai, às vezes, dirigia para o carro, para levar um artista, uma coisa e tal. E mãe não gostava muito, mas às vezes ela queria levar. Então eu lembro nos bastidores do clube, no Esporte Clube do Recife, no Clube Internacional, no Das Paz, o show de Fábio Júnior. Eu lembro de Angélica, ela fez um show de Angélica, eu lembro assim, relances. Eu não lembro assim com muita perfeição, porque realmente era 1 ano, 2 anos, né? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade, 3 e pouco. Então, eu lembro de flechas, assim, de coisas participando. Então, essa memória vem, né, nesses momentos, né? Então, há no sangue, no DNA, essas coisas. E aí, enfim, e hoje eu vivo esse universo, né? E a minha família ainda está toda ligada nisso, né? E para mim é interessantíssimo, assim, essa combustão muito cedo, né? E aí, no momento de virada no mercado, mercado de shows, principalmente, né? Uhum. A gente tem você está usando como referência 2002, a gente tem no final dos anos 90 e início dos 2000, uma mudança na forma de produzir muito significativa, né? Com a mudança dessas pessoas que eram os grandes produtores do tempo passado, mas começando a migrar, artistas precisando de produtores menores para abrir mercado, né? Você inicia num momento muito interessante ali. Mas eu vou fazer um salto temporal, que eu queria me debruçar um pouquinho. Pode falar. Me permita só, a sua fala foi importantíssima. E eu falo muito isso para a minha equipe, para as pessoas. Até a minha equipe diz muito para eu dar curso, para falar, e eu fico resistindo um pouquinho ainda. Enfim, mas eu acho muito importante compartilhar, né, o conhecimento.
Mas uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que a produção feita há 30 anos atrás, há 20, hoje a vida ela se atualiza como o celular, se atualiza a todo momento. Né? As coisas mudam, né? Elas evoluem com muita rapidez. Né? Para algumas coisas isso é muito bom, e para outras vai ficando muito perecível, né? Vai se acabando, né? Muito rápido. Então, as coisas são meio, como diz assim, música de papel, né? Eu até acho essa expressão péssima. Ah, esse forró é de papel. Não é, enfim, é retrato de um tempo, né? Mas eu digo muito isso, e já conversei muito, por exemplo, hoje o nosso produtor mais antigo daqui é Alexandre Maia, né? Que é um grande amigo, né, da gente. Quem não conhece a Agenda Propaganda, né? E eu converso muito com ele isso. E aí sempre a gente diz... a produção feita há 20 anos atrás não é a mesma de hoje. É impensável você fazer um plano de mídia para um show de Maria Bethânia, a mesma coisa que você vai fazer para o Gato Galáctico. São 3 públicos diferentes. Quem imaginaria que, num final de semana, como esse recente, com o Carnatal, você teria 3 shows tranquilamente no Teatro Riachuelo. E todos, a Dire Straits, uma atração internacional na sexta-feira, com os ingressos praticamente esgotados, Ney Matogrosso no domingo, com ingressos esgotados, shows de pista, e o Carnatal tranquilamente acontecendo. Se a gente puxa aí para 5 anos atrás, há 4 ou 5 anos atrás, era impensável. O Carnatal ele parava a cidade. Você tem Valéria Oliveira pega e faz lá na rampa o festival de samba dela em pleno Carnatal, com um público imenso. Então, isso é uma evolução, porque aí a gente vai segmentando. Então, assim, isso é muito importante. E a vida segue. São muitas opções, né? O público tá com muitas opções, né? E isso, pós-pandemia, é um desafio para todos nós que fazemos produção, que geramos conteúdo, né? Conteúdo ao vivo ou conteúdo off, né? Então, é muita coisa para o público pensar, né? Assimilar, receber, seja na internet, no on demand, né? Nos streamings, enfim. É uma demanda muito grande, né? Não, a gente pensando, se a gente for falar de 20 anos, né? 22 anos, que é esse primeiro momento de gênese aí, e essa evolução ela é constante e cada vez, como você bem falou, ela vai ficando mais curta. Isso. Né? Com o advento das diferentes formas de linguagem. Então, aquela divulgação que servia 5 anos atrás já não serve hoje, os players já são outros, os agentes são outros, as formas de recurso daquele artista, né, já muda. Então, eu imagino hoje em dia esse universo da produção cultural, e uma coisa que eu já identifiquei na pesquisa, a gente falando um pouco antes, você tem que estar nos mercados, você tem que estar em São Paulo, você tem que estar no Rio de Janeiro, você tem que estar aí nos eventos internacionais para entender qual é o próximo ponto de virada. Exatamente. Né? E eu vejo que você faz isso constantemente para trazer, né? E quando você faz essa comparação Natal, ultimamente, a gente tem eventos acontecendo ao mesmo tempo com o público e com a qualidade. Isso. Júlio, deixa eu te dizer uma coisa que eu estava comentando essa semana com Altemar Dutra e Márcio Gomes, né, que foram as nossas atrações recentes do 6 e meia. Cada cidade, por isso que todo mundo diz assim, o produtor local, essa função vai acabar, está perto de acabar. Não. O que vai acabar, na verdade, são os produtores que querem ganhar com a cara, ou qualquer profissional que queira só ganhar com a cara, ficar sentadinho e esperando a demanda chegar e ele assinatura vale enfim, o trabalho do produtor local, do produtor cultural, né, do produtor executivo, daquele produto, daquele evento, daquela produção, é um trabalho artesanal, é um trabalho de conhecimento da cidade, específicos, que só você sabe. E aí você tem o seu maior ativo, que é o conhecimento. É isso que um produtor, lá por exemplo, de pegar aqui um artista, de Jorge Vecilo, que vem para Natal, ele precisa de um produtor local, que saiba que tenha um relacionamento com as rádios, que consiga entrar com a música, que fortaleça durante esses 2, 3 meses de divulgação, que saiba que o outdoor é importante, mas a rede social também. Qual é as TVs não é interessante, mas acho que a gente tem que
fazer uma mídia nesse jornal aqui, isso aqui não. Então, esse trabalho de formiguinha, que eu digo que é um trabalho artesanal, é fundamental. E ele nunca vai morrer. E tem diversos artistas. A gente escuta muito isso. Eu modero um grupo nacional de produtores, tem 300 produtores do Brasil inteiro, produtores locais, né, do Brasil inteiro. E é o que mais escuta. O empresário do artista tal disse que não precisa mais de produtor local, não vai fazer sozinho. Beleza. Agora, essa história eu escuto há muito, desde que eu comecei. E a gente continua se reinventando, porque é natural, é intrínseco nosso, do brasileiro, existir, né? Se reinventar. É nosso, a gente tem que matar não sei quantos leões por dia. Então, assim, é natural. Quantas vezes eu não me reinventei? Então, essa é uma diferença muito grande, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que se atualizar, né? E aí, voltando para a história que eu ia contar, no Rio de Janeiro, cada cidade, Recife produz de uma forma, Fortaleza de outra, se comporta de uma forma. João Pessoa, que é aqui do lado, se comporta de outra forma, Natal de outra forma. Então, o artista vai para se apresentar no Rio de Janeiro, por exemplo, e aí ele vai na Zona Sul ali, no Leblon, por exemplo. O carioca tem uma coisa engraçada. Eu vou até falar de um povo que eu nem sou de lá, mas a gente identifica muito quando faz uma produção lá. A gente tem um 6h30 lá. O público, eu faço um teatro Riachuelo Rio, né? Então eu tenho propriedade para falar sobre esse aspecto. A gente pega esse público ali, não é só da Cinelândia, mas aquele público ali que está ali próximo. Vem algumas senhoras de Copacabana, do Leblon, do Flamengo, daquela região ali. Mas as pessoas da Barra da Tijuca, por exemplo, não vêm. Então, o que é que tem? O show pode acontecer aqui, hoje, amanhã, na Barra. Porque as pessoas elas não querem, elas são em preguiça, elas não querem sair, querem uma produção do lado da sua casa. Então, Natal também tem um pouco disso, né? A gente precisa quebrar algumas barreiras, né? Por exemplo, não, o pessoal da Zona Norte não vem, ou daqui não vai para lá. E aí, a gente tem que fazer esse movimento, né? Naturalmente, é uma reconquista do público, né? Porque as pessoas estão mais distantes, as pessoas estão mais conectadas aqui, elas estão mais dispersas, elas para se concentrar. Você vai ainda entrar na questão do 6h30, mas ontem mesmo era um público 50 a mais, você não encontra. Então, assim, são os últimos românticos. Para que público? Então, eu me preocupo muito com o 6h30, com o Palco Brasil, enfim, com os infantis, né? Só que não tem mais espaço para os clássicos. A gente faz a Bela e a Fera, faz os textos realmente de Maria Clara Machado e Chico, enfim, não tem de Maria, enfim, de tantos outros autores. A gente não tem encontrado mais com tanta facilidade. Não, as crianças só querem os youtubers, enfim. Mas isso é o que a gente está dando para elas agora. A gente precisa mostrar as outras possibilidades, né? Essa ferramenta é muito importante, mas ela não pode ser dominada, né? Não pode nos dominar, né? Tem um aspecto que eu queria entrar um pouquinho mais nele, que é interessante. E nós dois, como não somos locais, mas a gente se sente, eu também tenho a mesma situação sua. E um tema que a gente está falando muito nessas conversas é dessa percepção do Estado, do natalense, mas do Estado como um todo, da forma de encarar a cultura, né? Então, você falou muito isso do produtor local, que ele vai saber o que o público vai receber de forma X ou Y, do que pode funcionar ou não. Você consegue identificar, com essa tua trajetória, uma linha que identifique a tratativa do público com os artistas de uma forma geral? Existe um nível de exigência, talvez, ou um nível de profundidade cultural? Você consegue identificar algum DNA do público como observador? Sim. Respondendo a sua pergunta e só fugindo um pouco, acho que isso é o que diferencia. Uma coisa que me deixa muito incomodado, não vou nem dizer com raiva, não, incomodado, se a pessoa me chamar ou de empresário de shows ou de promoter. Essa palavra promoter me dá urticária.
eu sou um produtor cultural, porque todos os meus shows, todos os meus projetos, os meus espetáculos, eles têm conceito, eles têm um objetivo, né? Eu não produzo por produzir. Claro que isso não é uma regra, né? Isso não são todos, mas eu procuro sempre assistir antes de produzir, né? Eu penso assim, eu gostaria que meu filho assistisse isso, eu gostaria que... Aí eu tenho que pensar no outro, né? Eu gostaria que isso entrasse dentro da vida da pessoa, da casa dela, né? Então, assim, isso é um ponto muito que me toca muito. Então, isso é o que me diferencia, né? Eu não produzo só produzir. Obviamente, tem artistas que eu, particularmente, não curto, não é o que eu gosto, não é o que me alimenta. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz muito tempo o Whindersson Nunes. Admiro, acho ele um cara muito bacana, muito batalhador, nordestino também, né? Do Piauí. Acho ele um vencedor e tal. Mas não é o humor que eu gosto, né? Não é aquilo que eu... Apesar de ter eu tenho a única casa de comédia do estado, é minha, né? O Natal Comedy Club, que é um trabalho incrível que a gente faz lá, de resistência da cena, stand-up, parará. Mas os infantis, chega um ponto, claro, que eu tenho que pensar também como empresário, né, como gestor. O negócio da arte também é um negócio. Exato. Né? É um caminho sem volta os youtubers. Né? Todos os dias, né? A minha equipe fica muito assustada, né, quando eu recebo os nomes. Até eu não consigo acompanhar a velocidade, né? São todos os dias. A gente tem uma programação imensa de mais de 15 já youtubers agendados do ano que vem, coisas que eu nunca ouvi falar. Então, eu recebo as demandas para colocar na programação e a gente já começa a pesquisar. São muitos, assim, brota da terra. Então, assim também na música, né? Eu fui jurado agora do prêmio Multishow, né? Membro da academia, né, do Multishow, me honrou muito, e ali eu tive um trabalho redobrado de pesquisar mais, de me atualizar, de ir para alguns aspectos ali, algumas vertentes da música que eu não domino muito, que não é, como diria Ariano Suassuna, não é do meu campo de preocupação, né? Mas a gente tem que se desafiar, tem que entrar, né? Mas eu diria assim, respondendo bem a sua pergunta, eu acho que o público tem sido, sim, exigente e tem que ser cuidadoso, né? Agora, com algumas coisas e não tanto com outras, né? Acho que as pessoas têm muito isso de não valoriza, ainda continuam valorizando um ingresso para ver um show de, sei lá, de Zé Galvão ou de Eduardo Taufik, né, do Taufik um concerto ali na Casa da Ribeira, ou no Teatro Beto Manel, no Riachuelo, mas dão R$ 1.000 no Skol Beats, né, no camarote. E aí é uma dicotomia, assim, é uma coisa que você precisa entender e acompanhar, mas é cultural, é comportamental, né? E quando a gente fala de agente de cultura, né, a pessoa envolvida ali, você tem uma curadoria própria no sentido de, olha, o que eu acho, o que o meu filtro, vamos dizer, ele entende como... E também o outro, talvez você não goste, como você usou bem o exemplo, mas talvez não goste, mas precisa estar ali de alguma forma, precisa estar... E aí a gente aproveita e fala um pouco, dá esse salto temporal e a gente volta nessa história, porque assim, para o estado como um todo, mas especialmente para o público de Natal, o Projeto 6,5 é algo que permeia a nossa vida. Sim. Se não me engano, pelo menos 30 anos. Ano que vem, 30 anos. 30 anos, ano que vem. Então, assim, e desde a gênese do projeto, a gente acompanha sempre essa preocupação de ser a vitrine do artista local, né? E com muito respeito a essa tratativa. Isso. Né? E eu queria que você falasse como é que você chegou nesse projeto que é um marco, né? E como tem sido essa experiência enfim, me conta como é que o 6,5 entra na tua vida também. Aí entra num campo muito importante na minha vida. Eu queria só, antes de falar do 6,5, só completando, a sua fala foi muito importante, dar uma pequena historinha sobre Ângela Rorô, por exemplo.
Quando eu comecei no Teatro Riachuelo, desde o início, o primeiro produtor foi Alexandre, em seguida fui eu, né? Então a gente está desde a inauguração, por isso que somos os mais antigos, eu e ele, no Riachuelo. E um dos primeiros shows que eu fiz, o primeiro foi Geraldo Azevedo, mas em seguida eu fiz Ângela. A Geraldo eu bati, como disse Collier, meu sócio e criador do 6h30, bati a parada. Foi um incrível Geraldo, Parará, enfim. Em seguida, eu comecei fazendo assim, os cantores, os artistas que eu amava, né? Que eu admirava, que, enfim. Até porque nunca me esqueço, eu vou abrindo algumas janelas, depois eu venho fechando, viu? Eu lembro muito disso quando eu comecei a querer ser produtor, né? Metido a produtor, eu fui bater na porta do Teatro Alberto Maranhão. Sônia Santos era coordenadora de pautas, uma grande amiga, querida, espero que esteja assistindo. E ela chegou, e o que é que você quer aqui, menino? Eu conheci na época do 6h30, vou já para lá. E aí eu cheguei com as minhas pautas. Eu vim marcar umas pautas aqui no teatro. Um menino de 12, 13 anos. Meu Deus do céu. E na relação de pauta dela, Luiz Melodia, Belchior. Era só assim, esses shows. Ela disse, você entrou em contato, você já tem... Claro, já estou em negociação. Era um misto de vontade de rir que ela tinha. E, enfim, disse, me faça perder tempo aqui. Não, menino, vá-se embora. Eu adoro quando, até hoje, as pessoas ainda me chamam de menino, um menino da cultura. E aí, o que é que acontece? Voltando para Rorô. Fiz o show, botei Isaac para abrir, porque eu já tinha, olha, eu estava ensaiando já tinha iniciado essa parceria com 6h30, mas eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu era o único que fazia isso, de colocar um artista para abrir. Agora, dando o mesmo tratamento. Eu não digo o tratamento do cachê igual, mas, por exemplo, nenhum artista, em 22 anos que eu tenho, nenhum artista, potiguar, né, local, nunca subiu no palco, mesmo para fazer uma abertura, sem um cachê. Nunca. Eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, muitos shows ali no Boulevard, vocês vão entender de quem produzia. E não é uma crítica a ele, era a conjuntura ali. Subia no palco para abrir para artista tal e não recebia nada, absolutamente nada. Eu acho um desrespeito ao artista, porque ele sai da sua casa, ele não sai, né, não é teletransportado para lá, ele tem um custo, é o que ele se alimenta, né, o que ele vive disso, da sua arte, né? Então, eu se não pudesse fazer da forma que tem que ser feita, né, se o artista nacional não permitisse, não faria nada. Mas se fizesse, tinha que ter a estrutura mínima. E aí botei Isaac para abrir, Isaac arrasou, aquela coisa, né? Aquele showman, parará, parará. Depois entra a Ângela, com Ricardo Macó, um grande maestro, meu amigo hoje, querido. Ângela também, uma grande amiga. E aí começou o show, aquele, né, voz e piano, aí algumas pessoas... E assim, o Riachuelo, na época, no início, qualquer coisa que você fizesse, uma lata batendo, lotava, porque as pessoas queriam entrar na casa, queriam entrar ali dentro, para saber o que é que tinha ali dentro, né, aquele palco, aquela coisa gigantesca. Só que o show não foi essas coisas do mundo, não. Deu umas 500 pessoas, vamos dizer assim, um terço da casa. E aí eu me lembro, assim, muito... Mãe, né? Sempre a mãe. Minha mãe me puxa assim, meu filho, escute o que as pessoas querem. Olha a aula. Olha, mãe é um negócio que ela é divindade. Assim, Deus manda a mãe falar, né? Por isso que eu sou muito ligado a ela. Aí ela disse, escute as pessoas, converse aí com as pessoas, veja o que as pessoas querem. Ângela, essa cantora já passou. Eu disse, mãinha, pelo amor de Deus, Ângela Rorô, um grande nome da MPB. Não, mas a pessoa já passou, as pessoas não querem não, as pessoas querem outras coisas. Escute o que as pessoas querem, né? Faça uma pesquisa. Bota aí nas redes sociais, ou você não está perguntando, bota uma menina para perguntar aí. Qual a atração que você quer? Olhe, nós estamos falando, o teatro tem 14, vai fazer 15 anos, quase a mesma idade da Idearte. O tempo que isso faz, ela já tinha esse entendimento para me dizer. E aí eu começo a enxergar isso, né? Eu tenho meus gostos, tenho aquela coisa que me atravessa, que me toca, que eu amo, mas não pode ser só
A curadoria não pode ser própria. Não pode ser para realização pessoal, não pode ser própria somente. Claro que jamais ela vai fugir da minha essência, da essência Amaury, daquilo que eu acredito, dos valores, das coisas que eu acredito, que eu amo, porque muitas pessoas dizem assim, cachorro só come osso, mas deu filé. Se você não dá o filé, então assim, a gente tem esse compromisso. Então, o produtor cultural, ele tem esse compromisso de manter, de mostrar o que é bom. É aquela coisa bem professoral mesmo, bem pedagógica mesmo, entendeu? A gente tem que ter esse compromisso. Claro que dialogando, aí a gente fica nessa relação dúbia, né? Se equilibrando entre aquilo que a gente acredita dos valores, né? Enfim, das questões culturais, mas também com o mercado. Então, isso é o que também nos diferencia o produtor do artista, porque o artista ele só quer enxergar isso, a sua arte, e está certo, você tem que ficar nisso aí. Mas o produtor, né, o empresário, o manager, enfim, ele tem essa função de analisar o mercado, né? Mas vamos entrar no 6,5. Na verdade, assim, e dentro dessa época do 6,5 e tudo que aconteceu, se puder, lembrando dos casos que não são poucos, e as situações que são muitos, e daria um outro programa só para a gente falar disso. Vai pontuando também. Vamos combinar, porque aí eu vou trazer Collier e a gente conta muitas histórias do 6,5. Para comemorar, inclusive, os 30 anos. Isso. Mas eu vou fazer uma prévia, um preview aqui dos 30 esse próximo anos. episódio. Eu, quando cheguei em Natal, né, muito antenado nisso, nas coisas que aconteciam e tal, e o 6,5 me chamou logo a atenção, né? Porque era um projeto que trazia os artistas os ditos não comerciais, né? E que eram os que me chamavam a atenção, que eu ouvia dentro de casa, desde pequeno, tal, e que era o sumo da música popular brasileira, né? E era perfeito, porque a hora, né? Eu tinha que voltar para casa, eu era uma criança, né? Tinha que voltar para casa. Uma criança bem da rua, mas bem danada, né? Enfim. Então, a gente não tinha muitos amigos, eu tinha mais na escola, não tinha muito na rua, enfim. Pouco tempo aqui. Era eu, meu irmão e minha irmã. E aí, enfim, eu juntava todos os dias. R$2 era o lanche que minha mãe me dava. Era o dinheiro para lanchar. R$2 todos os dias. O ingresso era R$20 inteira, 10 a meia. Então, eu era estudante, criança, estudante, né, pagava meia. Então, eu juntava 5 dias, aí tinha que levar uma banana, um sanduíche, alguma coisa de casa para enganar, né, sem mãe ver, né? E aí, ou um amigo me dava um lanche, enfim, tinha que me virar nos 30 para poder lanchar esses 5 dias, porque o dinheiro é que eu usava. E aí, vocês lembram, era do passe, né? A época do passe, o passezinho que 2 tickets, um para ir e um para voltar. Aí, para eu ir ao Alberto Maranhão, eu tinha que ter um passe a mais, né? Um ticket a mais. Aí, enfim, em algum momento desta semana, eu tinha que passar por baixo da catraca, ou pular a catraca. Enfim, era uma engenharia. A gente né? não faz pela arte, né? É o que a gente não faz, né? Pela arte, para os sonhos, aquilo que está dentro da gente. Enfim, dava meus pulos e fazia. Só que aí eu chegava cedo, eu estava de manhã, depois até passei a estudar à tarde. Mas eu terminava e corria para o Teatro Alberto Maranhão, às terças-feiras, né? Claro que eu não conseguia para todos. Eu fui para uma boa parte desse período, eu fui a muitos shows. E aí eu chegava lá cedo, ia na bilheteria, já comprava meu ingresso. Então, de tanto eu fazer essa mesma coisa, as pessoas começavam, Dona Verônica, Gilberto Sérgio, seu Pedro, são todos pessoas que trabalhavam no teatro há muito tempo, né? E depois eu volto como produtor e aí, enfim, a história vai nos mudando de cadeira, né? Vai reposicionando as cadeiras. E aí, eles já me deixavam entrar. Já conhecia, aquele menino, chega, meu filho, entre. Já podia lanchar na escola. Podia lanchar lá e já... Não precisava juntar o dinheiro. Não, na verdade, o ingresso eu sempre comprava. Sim. Mas eles deixavam entrar antes, para eu ficar lá. Aí eu passava a olhar... Dona Verônica que cuidava do arquivo do teatro. Então eu ficava lá passando hora, olhando, pesquisando sobre a história do teatro. Aí eu vou criando mais intimidade, começo a ir lá para dentro, para acompanhar as passagens de som. O que é isso? Não, é porque ensaia antes, não pode chegar e parar. Aí eu
já observa, já via Collier passando, né? Não dava menor, ele bola de rir quando eu conto essa história. Não dava menor cabimento para mim. Menor. Uma criança, enfim. E aí, só que Gilberto Sérgio, enfim, todos os outros técnicos, o pessoal do teatro, já iam me conhecendo, e aí, enfim. E assistia, né? Aí me chamava muito a atenção, porque o público chegava, principalmente se fosse um artista de peso, né? As pessoas só chegavam na hora, a maioria só chegava na hora do artista nacional. E aí o artista local fazia o show assim, para pingado de gente, às vezes as moscas, né? E aí ficava também lá fora, bebendo uísque, então existia um bar, né? Então, bebendo uísque, uma cerveja, uma coisa, conversando ali no foyer, né? Na praça, e não entravam, né? E só que eu assistia tudo. Enfim, ali eu conheci diversos, Delicato, Cristal, Isaac, enfim, tantos e tantas, Dodora, enfim, Lucinha Lira e tantos artistas. Rodolfo Amaral, enfim. E eu tive a oportunidade de assistir shows antológicos que você só assistia, e até hoje você só assiste no Projeto 6 e Meia. Eu assisti Belchior, Baden Powell. Baden Powell é o maior músico do mundo, da história. Né? Cleiton Cledi, Luiz Airão, Vanusa, Dominguinhos. A única vez que eu assisti Dominguinhos na minha vida foi no 6 e Meia. Nunca mais. Cama de Gato, Nico Rezende. Meu Deus. Fafá de Belém, a primeira vez que eu vi foi no... Depois eu produzi ela inúmeras vezes. E é interessante que você está falando, e já dá para notar o ecletismo que já acompanhava Sim. a curadoria do 6 e Meia. Né? Sempre. Então, sempre. Cássia Eller, a Cama de Gato, Baden Powell, enfim. E tantos, Elimar Santos, Luísa Posse, o primeiro show, Zé Cabaleiro, o primeiro show de Zé Cabaleiro, Altemar Dutra Júnior, o primeiro show que ele fez aqui foi no cinema. Na verdade, foi um dos primeiros shows da vida dele, foi aqui. Ele estava contando isso ontem, há 27 anos atrás. Né? E aí, você pega um ponto, deu 50 pessoas, Collier me falando ontem, ele disse, 50 pessoas. Aí a gente realiza agora. Eu já tinha feito outros shows com o Altemar, né? Mas no projeto você volta, a casa lotada, no Riachuelo, no maior palco do estado. Então as coisas mudam. E aí essa troca minha com o Collier, que é o criador do projeto e compartilhou isso, e aí eu digo que tudo que tem que acontecer, ele acontece. Está tudo escrito, Maktub, né? Está tudo escrito. E aí passa tempos e tem alguns anos eu vou começando, vou me profissionalizando, estudando, lá. E eu sempre que eu tinha essa oportunidade de encontrar Collier, eu falava, eu conversava, e aí a gente criou uma amizade, né? Foi criando uma relação, um laço. Até que em 2014, em 2012 para 13, mais ou menos, eu abordo ele e disse, olha, tenho muita vontade de... tem um intervalo ali no governo de Rosalba, ali no finalzinho, em meados do governo, acaba o patrocínio, enfim, o governo decide não mais ajudar financeiramente e o projeto dá um tempo, durante 2 anos. E aí, quando no ano de 2013, que é exatamente esse finalzinho, eu digo, Collier, eu tenho um sonho de voltar aos 6 e Meia, me juntar com você. Ele disse, jura? Eu disse, vamos fazer, mesmo na coragem, vamos fazer juntos, lá no Teatro Alberto Maranhão. Ele disse, tem certeza? Vamos. E aí decidimos fazer juntos isso aí, né, no Teatro Alberto Maranhão. A gente fez ainda quase um ano, na cara e na coragem, Vanderly, o último show de Vanderly, Tunai, o último show de Tunai, que Tunai, inclusive, tem uma relação muito boa com o Collier, uma amizade grande, cantor e compositor, irmão de João Bosco, né? Foram muitos shows. Cida Moreira, enfim, vários shows. E aí, sempre a Tânia Alves, sempre foi uma parceiraça, né?
E aí a gente foi fazendo esses shows, uns davam bem, outros não davam. Era na cara e na coragem. Não tinha patrocínio, não tinha mais apoio do governo, mas eu e ele ali. E assim, eu tirava dos meus infantis, da galinha pintadinha, da baratinha, do não sei do que, para manter ali o projeto. Até que o Teatro Alberto Maranhão fecha, né? Passou aí longos anos fechado, e aí o projeto para de novo, mas volta para comemorar 20 anos, inclusive com Márcio Gomes e Ângela Maria, a gente já estava juntos, né? Aí, a partir daí, eu não larguei mais o 6h30. Foi o último show de Ângela Maria, né, em Natal. Na verdade, tive a honra de fazer a última turnê de Ângela no Nordeste. Isso aí eu fiz 10 shows com ela no Nordeste. Ela já tinha perdido 95% da visão dela. Foi uma turnê linda, Encontros de Gerações, ela e Márcio Gomes. E eu crio essa grande amizade com o Márcio, que até hoje é um grande amigo. E aí, Ângela faz esse show belíssimo. Foi no auditório do Sesc, apoiado pelo Sesc. Foi incrível esse show. E aí passa mais um tempinho, vem a pandemia. Aí eu passei por alguns cargos públicos, fui diretor da Funcarte, aí fui presidente da Fundação Zé Augusto, em 2018, e eu sempre com aquilo na cabeça. Eu estando lá, eu não poderia realizar o projeto, né? Mas eu dizia, Collier, quando eu sair, a gente vai voltar, porque eu já estou mais tarimbado, a gente vai. E dito e feito. Em 2019, eu saio do governo, e aí a gente começa a desenhar, e em 20 vem a pandemia, mas a gente volta. Voltamos em 2020 para comemorar, né, para celebrar essa volta. Fizemos um 6h30 remoto, né, um 6h30, na verdade, híbrido, né? Tinha ali um pouquinho de gente, no segundo semestre tinha algumas pessoas na praça do Praia Shopping, mas nós realizamos 25 edições. Foi para comemorar 25 anos, né, do 6h30. E foi incrível, fizemos 25 lives, inclusive Lucinha Lira participou também. Foram 25 lives, cada uma tinha 2 shows, então, para realizar 50 shows. Foi incrível. E aí, em 2021, eu e Collier, a gente pensando assim, vamos dar voos maiores. O Alberto Maranhão não tinha voltado ainda. Vamos para o Riachuelo? Vamos. Eu já tinha essa relação, já tinha expertise de como fazer acontecer lá. E levamos o projeto para o Riachuelo e ele toma uma outra proporção, né? Volta a ter, só para resumir, volta a ter essa grandiosidade que ele sempre teve, né? Hoje nós temos o projeto em Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Rio de Janeiro e, a partir do ano que vem, Aracaju, na mesma semana. Então, assim, sem dúvidas, o projeto contínuo, né, mais longevo e mais importante do Brasil, né? Você tem aí o MPB Petrobras, que é muito importante, mas que ele acontece, para. Não acontece sempre na mesma cidade. Esse não, 30 anos em Natal, 20 e tantos em João Pessoa. Em Recife tem mais tempo, mas parou muito tempo, voltou agora com a gente, né? No Rio, foi na década de 70, né? E é um projeto que ele tem uma conexão muito forte, né? Enraizado, né? As pessoas que viveram, passaram. Ele foi um projeto, é um projeto que sempre está como referência, né? Porque a avó passa para a filha, que passa para a filha, para o filho, e aí nunca vai sozinho, você leva alguém, e a gente tem esse compromisso, né? Por exemplo, o público de Marcelo Genesi não é o mesmo público de Odair José, não é o mesmo público de Altemar, não é o mesmo público de Peninha, não é o mesmo público de Joana. Então, ele tem esse compromisso de ser diverso, né? De dialogar com todas as tribos, né? Com os gostos. E aí todo mundo diz, não, o 6h30 é muito para valorizar a música da velha guarda, os mais velhos. Não, ele também é para os novos expoentes. Ana Canhas é um grande sucesso. Ana canta Belchior. Eu fiz fora do projeto primeiro, lotadíssimo. E 2 vezes dentro do projeto, esgotado, assim. E temos que fazer ano que vem, vamos fazer. E tem aquela teoria que diz assim que tudo é novo, até
o que é antigo. Sim. Então, se você está descobrindo pela primeira vez, Sim. então o Seis Meses sempre teve também essa preocupação de trazer alguns artistas Sim. em momentos até né, não De tão baixa, alto, de baixo, sim, enfim, sim. mas que às vezes renovaram o público Sim. naquele momento, né? A descoberta de um artista em determinado momento, ele é importante porque ele alavanca uma nova fase e a gente tem diversas histórias de carreiras que foram renovando no momento que as gerações foram pegando. Você falou um nome que para mim é muito simbólico, que é Belchior. Sim. Belchior hoje em dia é culto, né? Virou uma coisa que até nos últimos anos, infelizmente, não teve esse Era reconhecimento. brega, já foi taxado de brega. E é uma coisa muito importante que você falou, porque muitos artistas tiveram no 6,5 a grande oportunidade de ser a vitrine, de ser o palco, de alavancar, de ser a vitrine popular, de chegar, né? Como o caso de Zé Cabaleiro, que a gente quer muito, está em avançada negociação para participar do ano que vem, se mostrou muito interessado, mas tem outros que não querem mais. Eu entendo também, por exemplo, Chico César fazia muito, é um grande artista, é um grande parceiro, fez muito 6,5, mas hoje ele não aceita mais, porque o valor... Então, assim, alguns entendem que... e olha que hoje a gente paga 3 vezes mais do que era, obviamente, porque a moeda mudou, né? Então, se valorizou. E aí, muito mais, 3 vezes mais do que pagávamos no início, né? E assim, e quando o artista entende que não é só... A maioria entende que não é só o dinheiro, essa importância de chegar num projeto popular, de chegar na plateia que não tem como pagar mais caro, enfim, entender a essência do projeto, né? Que a gente realmente não pode pagar um valor mais elevado porque é popular. Então, assim, são ingressos populares mesmo, entendeu? E são custos muito altos, né? E fica a sugestão de observar bem os artistas que vão, né? Sim. Tem um compromisso aí com o Exato, público, né? um compromisso total. Então, muitos entendem, a maioria entende, tanto que participa. E aí, como eu falei, né, tem artistas que você só vai ver ali, né? Por exemplo, a gente fez recentemente Paulinho Mosca, num show lindo. Meu Deus, tantos. Adilson Ramos. Enfim, assim, fiz um show antológico. Já ia esquecendo, meu Deus do céu. Em abril, Golderança. Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Esse chorei do início ao fim, né? Evinha, Paulo Diniz e Evinha são as cantoras nossas, da minha e da minha irmã, né? Minha mãe ouvindo, então como é que eu já ia esquecendo de falar de Evinha? Casaco Marrom, né? Luciana, enfim, tantos como Vai Você. Então isso é a base mesmo. Então Evinha, encontrá-la, pronto, falando daquela história de Ângela Rorô, eu disse, mãe, ainda falta Evinha. Eu trazia ela, disse, não, pelo amor de Deus, não, deixa, quando você estiver bem mesmo, meu filho, estabelecido, você traz Evinha. E eu contando, eu fiz essa reunião de Evinha com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã, e aí foi um sonho. Olha, eu já tinha 22, eu já podia ter trazido Evinha, mas eu tenho, hoje a Evinha mora na França, né? A coisa só acontece quando ela tem que acontecer, né? E foi um bálsamo, né? Você reunir todos os irmãos. Como é que uma família nos dá 7 grandes músicos, né? 7 grandes cantores incríveis, né? O Golden Boys, o Trio Esperança, ela, que é maravilhosa. Danilo Caymmi, que nós fizemos recentemente. Um show, um espetáculo, né? Herdeiro aí do Dorival Caymmi, um grande irmão de Nana. E, enfim, não tem fim, não esgota, porque é muita gente. Eu queria poder fazer como antigamente, o 6,5 era toda semana, era, na verdade, 3 vezes por mês. Gostaria muito. Ano que vem eu tenho um compromisso de fazer 15 edições. Nós fizemos 10 esse ano. Ano que vem eu vou fazer 15. Não sei como ainda, mas eu tenho que entregar 15, porque são 30 anos, eu tenho que entregar 30 shows. Eu sempre me desafio nisso, entregar 30 shows para comemorar, né, os 15 anos, 15 edições, né, comemorar os 30 anos, né? Amaury, e assim, a gente sabe que tem mil histórias e a gente já esgotou, espera que você a gente consiga
se reunir de novo para falar mais e sim, acompanhar a trajetória do 66, né, dos seus projetos individuais também. Sim. Só para dizer, então, esse ano foi um ano, 24 foi um ano assim incrível. Um ano de muitos projetos de música. Realizei coisas assim, Festival Canta Natal, voltamos com o Festival Canta Natal, que tem um público gospel, né? Outra vertente, né? Nós trouxemos aí Catedral e Oficina G3, né? Eu dialogo, eu sou cristão, né? Mas isso não influencia nas minhas escolhas artísticas, porque eu separo muito bem isso. Mas só baliza as minhas questões éticas, né? Pessoais, mas de valores, né? Mas eu também gosto muito de dialogar nesse público. E aí você veja que é um compromisso mesmo, porque toda vida é um prejuízo. Não... A galera gospel não ajuda muito, mas é um compromisso que eu tenho também de realizar. Assim como o Festival Teatro Infantil de Natal, 7ª edição, né? Com uma equipe incrível de curadores, Neto, Disney, enfim, tudo. A gente constrói tudo, que essa é a diferença, a gente constrói tudo com muitas mãos, né? Com muitas pessoas trabalhando, né? Com uma equipe criativa muito forte. Fiz também um festival We Love Samba, aí eu já vou pro samba, pagode, com Netinho de Paula, com Catinguelê, não sei o quê, com os grupos Pagode do Coxa, atrações. Vou para um outro, você veja que eu vou dialogando com vários, né? O RN Music 360 é um festival maravilhoso que eu faço em parceria com Marcília Amorim, que é com a Prata da Casa, Chico César, inclusive, participou, Irã Barreto, Cristal, Almério Martins, de Recife, Tanda Macedo, enfim. A essência dos nossos músicos, somos muito ricos aqui, né? Na música potiguar, música popular potiguar, né? Enfim, muitos Palco Brasil que a gente realiza. Tive a honra esse ano de conseguir levar o grafite pela primeira vez para se apresentar no palco do Teatro Riachuelo, como que a maior banda desse estado, a banda que arrasta multidões, que é patrimônio cultural e imaterial do estado, agora é lei, nunca tinha pisado no palco do Teatro Riachuelo. Vou lá e disse, vamos, venha. E foi um estrondoso sucesso. Vamos repetir agora em fevereiro, né, dia 1º de fevereiro, grafite e o baile. E, enfim, é isso que me desafia, né? Fizemos um festival lindo, né? Salve, Arte Salva, né? Para o Rio Grande do Sul, com nossos artistas, com grafite, com Túlio Milionário, que acabou de ganhar o prêmio Multishow, com Janina Alencar, com Soanata, com Pedro Lucas, enfim. É isso, amigo. A gente tem que ser incansável Então, eu só tenho a agradecer o 2024. Eu sei que não tem sido fácil para ninguém, né? Mas eu acho que é na adversidade, a gente é resiliente só em nascer brasileiro, a gente já é resiliente, né? Mauri, é incrível. Olha, eu falo muito, viu? É incrível passear, não, porque é isso. Quando a gente pensou nesse projeto, é justamente isso, para dar luz sobre todos as partes, as peças que compõem esse cenário como um todo, né? E ter você aqui com a gente foi muito interessante, muito legal. Obrigado. Espero que a gente tenha mais possibilidades de entrar um pouco mais nos próximos shows e 2025 que a gente consiga aí cada vez mais estar presente nessas gerar muita emoção, alimentar as almas com muita arte, né? Porque a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? Nietzsche. Então, depois dessa, não tem muito mais o que falar. A gente quer agradecer a visita do Mauri com a gente aqui, agradecer a parceria do Governo do Estado, o nosso apoio especialíssimo, né, da Nacional Veículos e da Freeway, que sem eles a gente não tinha possibilidade de criar esse projeto. Viva as nossas leis de incentivo à cultura, sempre, elas que nos mantêm aqui vivos, é para vocês, tudo isso aqui. Perfeito, minha gente. Um abraço grande, que venha o próximo episódio e até a próxima.